Bom dia, meu nome é Camila, sou de Belém do Pará. Eu vou fazer um vídeo simples, tá meio escuro. Eu não tô tão bem arrumada como de costume das pessoas que fazem vídeo, né? Não tô maquiada e tô comendo, ainda tô tomando meu café. E eu tenho esse canal no YouTube, eu sou nova. E eu vou comer, tomar meu café e falar sobre minha própria experiência de vida, que eu acredito que vai ajudar muitos filhos a pensar de forma diferente. Pois é, então vamos dar início, né? Quando eu era adolescente, tive uma adolescência muito difícil. Eu tive uma família, nós não éramos católico nem evangélico, e a gente vivia assim mesmo, né? Mas respeitava, sabia que existia Deus, mas não tinha aquela fé. Na minha casa tinha muita briga, né? Meu pai e minha mãe, por causa de várias situações, né? Particular deles. E devido a essas brigas, afetava os filhos, que no caso eu sou a mais velha e tenho um irmão mais novo, né? Mas eu lembro que nem sempre foi assim, né? Mas aconteceu isso na minha família, né? Que o tempo foi passando, meu pai e minha mãe não se davam tão bem como no início. E o papai, que outrora era um pai muito carinhoso quando eu era criança, que eu tenho lembrança, né? Ele deitava na rede comigo, se embalava, tinha aquele carinho, né? E quando eu fui crescendo, assim, eu estava com uns 9, 10 anos, já, o papai já mudou totalmente, ficou uma pessoa muito estressada, violento, não conversava comigo, sempre ia para a escola. Mamãe trabalhava direto na casa de família e eu estudava de manhã. E eu recordo que sempre eu ia para a escola sozinha, nessa faixa etária, né, de 9, 10 em diante. Quando eu cheguei na fase da adolescência, foi muito difícil porque eu tinha muitas perguntas e quase nenhuma resposta. E as dúvidas que eu não me sentia à vontade de perguntar para minha mãe e muito menos para o meu pai, porque ele era um pai presente de corpo, mas ausente, né? Porque ele estava ali presente no corpo físico, mas ausente na atenção, na sensibilidade. Mas eu não julgo ele, tá, gente? É porque o papai teve uma criação muito difícil. Eu acredito que tudo é o conhecimento. Se uma pessoa ela não conhece ou não aprendeu a amar, não tem, como é que eu posso dizer, não tem uma base de um conhecimento de boas maneiras, de como lidar com a vida, com as pessoas, como cuidar da sua família, não teve aquela base, não teve aquela reprodução na sua vida, né, de uma família, de um cuidado, que o meu pai ele foi abandonado, né, pelo pai. Aconteceu toda uma situação muito ruim, muito triste para ele. Ele, devido a ter acontecido isso com ele muito novo, criança, ele não soube reproduzir na família dele, né, na própria família, o amor, um afeto, um carinho, um cuidado. E eu sofri muito com isso. Na adolescência eu tinha muitas perguntas, eu era muito aflita, eu não via meu pai
só vivia me brigando, me batendo, me amaldiçoando com palavras. Não tinha aquele amor que muitas das vezes eu ficava confusa. Por que ele me trata tão mal? Por que ele não conversa comigo? Por que ele não me leva na escola? Por que ele não me protege? E eu sofri muito por isso, né? Era muito revoltada. Confiava muito em amizade, né? Em colegas. Tudo que eu queria saber, eu perguntava para elas. Mas sendo que tinha muitas coisas que elas também não sabiam. E, enfim, a minha família era uma família desestruturada. Desestruturada no sentido de que não tinha uma base de uma família, de um respeito, de um amor, de um cuidado. Eles não sabiam como lidar com a sua própria família, com seus filhos, né? E estava ali levando, levando, empurrando com a barriga, levando como dava, né? E eu fiquei muito desorientada. Foi a fase mais difícil que eu passei, né? Foi a minha adolescência. Por conta disso, eu era muito revoltada, violenta, porque o meu pai me batia, eu também queria bater, eu ficava com aquela raiva, com aquele ódio. Mas eu confiava muito nas amizades da rua, né? E por isso eu me dei muito mal, né? Porque muitas das vezes as amizades que eu acreditava que eram minhas amigas, elas estavam me orientando aí de mal a pior, né? E eu não via isso. E eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia catolicismo, a gente era um agnóstico sem saber. A gente era agnóstico, sem saber, sem ter ideia que a gente era isso. A gente vivia por viver. Eu sofri violência urbana da minha melhor amiga, que a gente comia no mesmo prato, trocava roupa, emprestava roupa. Quando foi, se eu não me engano, foi nas férias de 2004. Eu ia fazer 14 anos, nas férias de 2004. Porque eu faço aniversário, gente, em novembro, quase no final de novembro. Eu faço aniversário dia 28 de novembro. E foi nas férias que aconteceu isso, né? De 2004. Essa minha amiga, ela me convidou para mim ir com ela no... Ela gostava muito de ir na arena, né? Pra jogar bola. E às vezes tinha festa lá, né? Aí aproveitava uma coisa na outra, né? E a mamãe já tinha sentido, eu acredito, né, que ela não era uma boa pessoa, mas eu gostava muito dela. E abrindo aspas, gente, como era muita briga em casa nesse período da minha vida, eu passava a maior parte, depois que eu vinha da escola, a minha maior parte do meu tempo eu ficava na casa de amigas, né, para passar o tempo até a mamãe chegar à noite do trabalho, porque o meu pai brigava muito comigo, me batia, e eu não gostava, eu ficava muito com aquela raiva, com aquela ira, e eu preferia ficar na rua. Mas eu não julgo meu pai não, gente. O papai sofreu muito também. No começo eu tinha muito ódio do meu pai, raiva, tinha uma raiz de amargura, mas hoje eu não tenho mais. Tudo é o conhecimento da história da pessoa. Graças a Deus não foi pior, né? Porque tem situações tão ruins, pior ainda que a minha. Aí tá, gente, voltando aonde eu parei, né? Aí essa menina me convidou para mim ir para a arena, né? Aí a minha mãe falou não. E ainda falou assim, eu não te quero mais com essa menina. Falou na frente dela. Aí essa menina chamou a mamãe, sua filha da AP. Quando ela falou isso para minha mãe, eu fiquei com muita raiva dessa menina, que a nossa amizade, eu esqueci de amizade, de troca de roupa, de tudo. A única coisa que engatilhou em mim foi uma violência, eu peguei e bati nela. Bati nela, puxei cabelo, tapa, soco, ela me bateu, mas eu bati mais nela.
porque eu fiquei com muita raiva, porque a minha mãe era a única coisa importante que eu tinha na minha mente, né? A minha mãe era o mais importante da minha vida, porque estava tudo ruim, eu não tinha felicidade na minha casa, eu estava indo mal nos estudos, tinha muitas dúvidas na vida, estava sofrendo muito dentro de casa, e a única coisa boa que eu tinha era a minha mãe. Aí aconteceu isso. Aí quando eu bati nela e desapartaram a gente, ela ia indo para casa dela, eu morava numa vila, tá, gente? Aí ela falou assim: "Tu vai ver só". Aí eu nem liguei. Aí passou, tipo assim, não passou nem um mês, gente, passou assim, ó, eu acredito que passou uma semana, que isso já faz um bom tempo. Eu só sei que ainda não tinha começado as aulas. Aí eu saí com outras amigas da vila mesmo, que a gente cresceu tudo junto, se conhecia, mas tem pessoas que a gente se dá mais, se dá menos, né? É assim. Aí eu saí com mais amigas, né? A gente foi na praça de tardinha. Quando a gente voltou, umas 6 da tarde, lá na vila onde eu morava tinha um portão. Tinham colocado aquele portão para ficar mais seguro a vila, né? Aí quando a gente voltou, aí ela tava do lado de dentro da vila. Ela me enxergou e falou assim: "Agora vem me bater". E tava escuro já, né? Que a gente veio à tardinha, 6 e pouco, quase dando 7 horas da noite. Aí as amigas, entre aspas, que estavam comigo, né? "Vai lá, Camila, vai lá, porque qualquer coisa a gente responde por ti". Mas só que eu não queria brigar, eu só queria ir para minha casa, porque eu tinha muito medo do papai e eu já tinha passado do meu horário. Quando eu abri o portão, gente, essa menina veio para cima de mim com tudo. E ela só veio em cima do meu rosto, ela me deu, tipo assim, eu senti uma tapa na minha bochecha. Tá, até aí então normal, né? Porque eu sabia que eu tinha batido nela, mesmo ela ter merecido, né? Que ela ofendeu a minha mãe. Mas só que aí eu senti esquentar um negócio aqui, um líquido. Aí quando eu olhei assim minha blusa, eu não lembro a cor da blusa que eu tava usando naquela época, né? Aí eu vi. Aí começou a esquentar e parece assim que tinha sido uma ferrada, sabe aquelas ferradas de formiga, assim, de fogo que fica fazendo aquilo assim? Foi isso que aconteceu comigo. Aí quando eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, ela me cortou. Não falei, meu Deus, né? Eu falei, me cortou. Aí ela veio pra cima de mim pra me cortar mais. E eu tentando de todo jeito me livrar dela, né? E as meninas não me ajudaram em nada, saíram correndo. Foi uma luta, gente, para me tirar um estilete. Olha a astúcia dessa menina de 13 anos. Ela pegou o chaveiro da casa dela, sabe como é? Até feio fazer isso, né? Desculpa. Sabe aquele círculo do chaveiro que a gente coloca, né, as chaves? Ela pegou, quebrou um estilete, tirou de dentro da capa de plástico e ela colocou dentro do molho de chave. E ela pegou o estilete e colocou aqui assim entre os dedos dela, assim, ó. Aí quando ela dele o tapa em mim, cortou o meu rosto aqui, olha. Olha como ficou. Aí depois ela veio para dar-lhe outra aqui, mas essa daqui foi mais superficial, porque eu tenho aquele problema de queloide, né? Aí eu passei aquele gel, né? O primeiro que saiu, que é o... Como é o nome dessa... É... Cicatricure. Aí acabou que saiu pra fora, porque era só esse aqui, ó. Isso ficou feio, feio, porque como eu tenho... Eu não sabia, né? Muita coisa eu aprendi também com isso. Eu não sabia que eu tinha essa... Como é que eu posso dizer? Eu não sabia que eu tinha essa... Peraí, gente.
voltando, que eu tava pensando, né, o nome. Eu não sabia que eu tinha tendência a ter o queloide. O queloide é uma cicatriz alta. Ficou horrível isso aqui em mim. Aí, enfim, eu consegui tomar dela com muito sacrifício. A minha era, graças a Deus, a menina não cortou todo o meu rosto, o pescoço, não. Ela só cortou aqui. Até devidamente ela tinha 13 anos e eu também, né? Mas só dela ter feito isso aqui, ela tinha um raciocínio muito mal, viu? Porque mesmo eu apanhava aqui só quando eu era criança, brigava, eu nunca imaginei fazer isso com ser humano nenhum, e ela teve essa péssima ideia de fazer isso comigo. Então, gente, aí aconteceu isso comigo, ela me cortou, eu consegui tomar o estilete dela, eu queria furar o olho dela. Eu digo olho porque era um olho mesmo. Quando eu ia com aquele estilete que eu joguei ela no chão, e eu tava em cima dela já para furar o olho dela, aí veio uma pessoa por trás de mim e falou: "Não faça isso, pelo amor de Deus", né? Que é o que eu me lembro. E jogou no mato aquele estilete. Eu fiquei com tanto ódio, porque eu sabia que ela tinha me machucado, me feriu, aí ainda dei uma mordida aqui nela. Mas mordida não é corte, né? Porque um corte pega vários tecidos. Pega o tecido aqui, o tecido adiposo, aí tem vários tecidos, né? E pega vários. Sorte que não varou pro outro lado, assim, né? Não fez um buraco de um lado e do outro, né? Foi só mesmo aqui o meu tecido adiposo e o músculo do rosto. Aí eu fiquei, desde aquele dia então, me deu uma febre. Eu não quis ir no médico, eu fiquei em estado de choque. Tava estudando tão bem, é uma coisa tão maravilhosa, porque, como eu falei para vocês, o mais importante, a minha maior felicidade na minha adolescência era minha mãe e estudar. Eu gostava muito de ir para a escola. Quando aconteceu isso comigo, gente, foi um auê na vila. Vocês sabem como é vila, né? Aí essa menina correu, fugiu. Aí passando os dias, o pai dela foi lá, perguntou se eu precisava de alguma coisa e eu tava com ódio mortal. E eu falei, olhei bem no olho dele, com 13 anos, gente. Olhei bem no olho dele e falei assim: se tu ama a tua filha, tu vai te embora com ela, porque a hora que ela passar aqui na frente de casa, que ela vai ter que passar, porque ela mora lá no final da vila e eu moro aqui no meio, eu vou furar ela todinha. Eu vou furar ela toda e vou matar ela. Falei isso, gente. Mas olha, vocês sabem a ira que é uma pessoa machucar, né? Principalmente na face. Aí quando passou isso, ela sumiu, nunca mais eu vi ela. Nunca mais mesmo. Ela sumiu. O pai dela deu um jeito de levar ela para algum lugar. E eu fiquei em depressão profunda. Me olhava no espelho, chorava, chorava, chorava. Eu ainda tentei ir para a escola, já estava na escola estadual. Não era mais do município, já estava numa série instável, que era na sexta série. Aí eu fui no primeiro dia de aula, aí a pessoa corta e fica rosado, né, assim. Mas como eu tinha esse problema de queloide, né, isso daí aparece, sabe quando? Depois de um mês que cresce, vai ficando alto, alto, alto. Logo no início, nos primeiros dias, fica tipo assim, olha, vai ficar uma cicatriz normal. Vai até, posso maquiar, não vai aparecer, mas quem tem tendência a queloide, depois que passa um mês e pouco, aí começa a ficar alto, alto, quando vê, olha, fica assim, ó, parece um dedo. Isso aconteceu comigo. Aí eu fui pra escola, a menina, meu Deus, o que foi isso contigo, Camila, o teu rosto? Aí começaram a ficar falando isso, aí eu não consegui mais ir pra escola. Perdi o ano. Vai pra lá, é o cachorro. Perdi o ano. E desde aí fui de mal a pior, porque a depressão me pegou profundo, porque toda vez que eu me olhava no espelho eu chorava, 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 chorava. E queria morrer, não via mais sentido na vida, acabou com a minha vida. Gente, esse vídeo vai ficar um pouco longo, né?
Mesmo eu falando rápido, mas uma história de uma vida, de uma pessoa, né? Eu vou tentar resumir o que eu puder, né? Esse vídeo o intuito, o objetivo desse vídeo é que você venha se conscientizar em quem você confia, né? Porque eu confiei muito em amizade, em colega, mas na realidade eu tinha que confiar verdadeiramente porque eu não conhecia, né? Como eu falei, a gente era agnóstico e não sabia. Mas a minha trajetória não foi fácil, foi muito dolorida, muito dolorida. Eu espero conseguir passar para você, né? É o que eu verdadeiramente que é a essência de todo esse meu sofrimento, né? Então, voltando, gente, aí eu parei de estudar, a mamãe viu que eu tava indo de mal a pior, aí ela resolveu vender a casa. Mas só que a nossa casa era muito feia, de madeira, na palafita. Sabe aquelas casas assim que ela é toda de madeira, mas só que ela é alta, assim, ela tem uma distância do chão, embaixo tem tipo, era tipo um rio embaixo, gente. É muito estranho mesmo, mas é porque lá antigamente era um rio mesmo, um rio, depois as pessoas foram invadindo ali, foram e fazendo casa. Mas hoje em dia, gente, em pleno 2025 lá tá lindo, ninguém diz que era beira de rio, já é totalmente diferente, né? Mas nesse tempo tava começando, né? E a maior tristeza minha, gente, é de ter saído dali dessa forma, né? Da onde eu nasci e cresci, né? Assim, até a adolescência, né? Até os 13 anos. Porque eu acho tão lindo aquelas pessoas que nascem e crescem no mesmo lugar e ali ficam, né? Mas comigo não foi assim e foi para minha melhora, né? Porque lá era um lugar muito difícil de viver, né? Era muito difícil de viver. Deus, ele nos desloca quando é necessário para que a gente venha crescer. Crescer como pessoa, crescer e dar bons frutos, né? Porque tem lugar que suga todas as nossas boas energias, toda a nossa força de vontade. Tem lugares que é tão pesado que é Deus que desloca, não é a pessoa que vai, aqui eu não estou me sentindo bem, eu vou me mudar, e fica sempre se mudando, não, é quando é a vontade de Deus, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, gente, a gente se mudou a mão e fez um propósito em uma determinada igreja, fez um propósito ao meu respeito, né, porque eu estava muito mal, não falava, só ficava chorando. E antes de um ano, gente, a gente conseguiu vender a casa e mudou de município. E o propósito da minha mãe foi que ela me falou, né, gente, que se Deus abençoasse e desse certo a venda daquela casa, ela ia passar a se congregar. E no tempo certo, quando ela começasse a evangelizar as pessoas, ela sempre ia ficar nesse propósito de evangelização, por amor do que o Senhor ia fazer na minha vida, né, gente? Porque quando aconteceu isso comigo, eu tinha muita raiva de Deus. Eu falava que Deus era injusto ou ele não existia, porque permitiu acontecer isso comigo, sendo que eu nunca na minha vida imaginei fazer isso com ninguém. Eu até me emociono, gente, desculpa, tá? Que antigamente eu não chorava de jeito nenhum. Assim, principalmente em falar, assim como eu tô falando com vocês, eu chorava no meu íntimo, em particular, no meu quarto. Chorava ali de tristeza, de angústia, de raiva. Mas hoje eu choro de gratidão, gente. Não é de tristeza mais, nem de raiva, mas é de gratidão, porque eu reconheço o que Deus fez por mim. E foi isso, gente. Eu falei um pouco da minha história para vocês.
Aí eu vou fazer outro vídeo falando da minha adolescência, a minha juventude, falando a consequência da desobediência aos seus pais. O intuito dos meus vídeos, gente, é que vocês sejam abençoados através da obediência e não passe por lamentos, arrependimentos, tristezas, sofrimento por causa da desobediência, como eu passei, né? E eu acredito que vocês não vão passar porque vocês vão me ouvir, vão crer e vão praticar. Porque Deus, ele perdoa quando a gente erra, mas as consequências não tem como tirar as consequências dos nossos erros. Ainda que Deus nos perdoe e refrigere a nossa alma, a gente se sente bem, mas a gente vai começar a lidar com as consequências daquele erro. E o nosso próximo vídeo vai ser sobre isso. Eu vou falar sobre as consequências da desobediência aos seus pais, né? Que você seja obediente e muito abençoado para a glória de Deus. Bom dia, gente. Deus abençoe.